Olá, como vão? Sejam todos bem-vindos. No Era Uma Vez de hoje, nós vamos falar de um conflito que andou assim, causando um certo alvoroço nesse final de ano na internet. O conflito judicial entre o artista Tico Santa Cruz e o artista e vlogueiro Nando Moura. Na verdade, é um conflito entre... Marina, me ajuda. Plural de Luiz? Acho que Luizes. É um conflito de Luizes, porque qual que é o nome? Leia pra mim, por favor, o nome deles. É Luiz Guilherme Bruneta Fontelho de Araújo e o outro Luiz Fernando de Moura Cagno. Em outras palavras, Tico Santa Cruz versus Nando Moura. Era uma vez o músico Tico Santa Cruz, do qual já tivemos a oportunidade de tratar em um outro vídeo aqui no canal. Na oportunidade ele teve um conflito dentro de um avião da Gol e aí nós falamos um pouquinho sobre o direito do consumidor ali envolvido. Desta feita nós voltamos a falar desse músico em razão de um conflito que ele viveu e ainda vive com o músico e vlogueiro Nando Moura. O pessoal da internet vai saber de mais detalhes do conflito do que eu. Mas para que possamos entrar no assunto jurídico propriamente dito, o que aconteceu foi que o Nando Moura, tendo em vista a posição política do Tico Santa Cruz, o criticou e apontou que o Tico Santa Cruz teria recebido dinheiro do governo por meio da Lei Rouanet, em razão das suas relações com o governo. Ao contrário do que se tem veiculado, ele não foi condenado por falar Lei Rouanet ou por mencionar Lei Rouanet, mas sim pelo conjunto de manifestações que teriam, com base nessa suposta utilização de dinheiro público, teriam atingido a honra do músico Tico Santa Cruz. Na sentença, o juiz destaca algumas frases que a gente pode ver nem estão relacionadas diretamente à Lei Rouanet. E por este conjunto da obra, o músico paulista, o Nando Moura, acabou condenado em primeira instância. Vamos tentar, ou melhor, em primeira instância, no juizado especial. Vamos tentar entender, menos assim, tratando dos dois envolvidos e mais do contexto em que o conflito se desenrolou. A ação correu perante um juizado especial. Então, para que a gente possa entender o que aconteceu, o primeiro ponto é esse. A lei dos juizados especiais, a lei 9.099 de 1995, criou os chamados juizados especiais, em que o processo judicial segue algumas regras diferenciadas com o objetivo, em tese, de simplificar o processo. Então você não precisa de advogado, se o valor da ação vai até 20 salários mínimos, ou se não se trata de recurso, qualquer pessoa pode peticionar. E uma vez peticionando no juizado, o limite da condenação é de 40 salários mínimos. Existem alguns critérios para determinar quando é que uma ação pode correr no juizado especial, mas no caso, o músico Tico Santa Cruz escolheu a via, portanto, abrindo mão de qualquer condenação que extrapolasse o valor de 40 salários mínimos, escolheu a via do juizado especial para acionar o Nando Moura. Uma vez que ele escolheu o juizado especial, entram as regras de competência previstas na lei do juizado. O normal, ou regra geral do direito, é que quem propõe a ação tem que propor a ação no domicílio do réu. Mas no juizado há a escolha. Então, o músico Tico Santa Cruz pode propor a ação na comarca do Rio de Janeiro contra o outro músico que está lá em São Paulo. E isso não é o caso deles, é o caso de qualquer um. Qualquer um está sujeito a, de repente, entre aspas, maluco, tomar a iniciativa de propor a ação no juizado no domicílio da pessoa que propôs a ação. E aí talvez você possa pensar, então azar, eu nem quero nem saber dessa ação.
O problema é que a lei do juizado prevê que se o réu não aparecer na audiência de conciliação e não se defender, que o juiz deva sentenciar à revelia. O que significa isso? Significa que o juiz vai tomar como certo, como verdadeiro, aquilo que o autor tenha alegado e que seja verossímil. Não é que tudo que o autor tenha dito vai ser tomado como verdade, não. O autor pode falar, estava andando, veio uma nave espacial, aí o alienígena me falou. Não é isso. Mas aquilo que for verossímil é tomado como verdade. Então o réu, no caso Nando Santa Cruz, o Nando Moura, teve mesmo que sair de São Paulo e ir lá para o Rio de Janeiro se defender. Talvez alguém pense, não, mas isso pode gerar abuso. Isso pode gerar inúmeros abusos. E gera. Na maior parte dos casos, não. A gente sabe é de consumidores que estão buscando seus direitos contra grandes empresas. Mas pode sim, nesse caso, talvez fosse um caso de abuso. Então, vamos começar entendendo isso aí. A ação ocorreu no juizado especial. No juizado especial, no caso juizado especial civil, em que houve essa ação, o juiz que propõe a sentença não precisa ser necessariamente o chamado juiz togado ou juiz concursado. Existe a figura do juiz leigo. Leigo não é no sentido de que seja alguém que saiba menos a matéria, não. Às vezes um juiz leigo que está há X anos no juizado especial tem mais intimidade com os problemas ali do que um juiz togado que esteja ali há menos tempo. Mas o juiz leigo, quando atua, ele submete a sentença ao juiz togado para que então essa sentença seja publicada. No caso, o juiz leigo, na verdade uma juíza, que presidiu a audiência, que direcionou os trabalhos, e ela deixou claro que, primeiro, Nando Moura não se arrependeu em nenhum momento, pelo contrário, ele se sentia assim, indignado no sentido de estar sendo proibido de dizer a verdade e de exercer a sua liberdade de expressão. Então essa juíza togada entendeu essa reafirmação do ato, essa falta de arrependimento como um problema. E ela apresentou uma proposta de sentença que foi acatada. Do que tratou e como resolveu os problemas essa proposta de sentença? Bom, o músico Tico Santa Cruz pediu duas coisas. A condenação do Nando Moura ao pagamento de danos em caráter de danos morais por dano à honra e que o músico Nando Moura se retratasse. Esse pedido de que ele se retratasse foi indeferido. Nós até já falamos sobre isso. Não se pode condenar a pessoa a fazer uma coisa física que ela não queira fazer. Então, isso é transformado no dano moral, na quantificação desse dano. E em relação ao dano moral, a juíza condenou o Nando Moura ao pagamento de R$5.000. Talvez alguém pense assim, bom, então ele não ganhou, o Tico Santa Cruz não ganhou a ação. Não, tecnicamente nós dizemos que o pedido foi julgado parcialmente procedente. Ele ganhou metade do que ele queria ganhar. E particularmente, eu acho que para o Nando Moura seria mais caro ter que se retratar do que pagar a indenização. Há recurso? Esse é um outro problema do juizado especial. No juizado especial, as possibilidades de recurso são limitadas. Há recurso para um colegiado de juízes e eles vão decidir se a sentença se mantém ou não. Aí recurso para Brasília, para o STF, para o STJ, até haveria. Mas os tribunais superiores estabelecem uma série de rigores no sentido de impedir a subida de recursos. Não só eles, mas também a legislação. Então, muito possivelmente, esse caso fique mesmo no âmbito do juizado especial. Nem para um tribunal tende a subir. E o recurso? Será que o Nando Moura consegue reverter a decisão em um recurso? Nós já entendemos o conflito, já entendemos até certo ponto a especificidade que decorre de o caso ser julgado no juizado especial civil.
Agora, antes de falar sobre a minha expectativa do recurso, deixa eu dar a minha opinião sobre essa decisão. Vocês sabem, aqui no canal, a minha posição constante é de defesa da liberdade de expressão. Eu acho que as pessoas, principalmente quem tem posição pública, está exposto ou estão expostas à crítica, à discordância, e não é o fato da pessoa se sentir ofendida o critério suficiente para impedir que outros se manifestem. Mas no caso concreto, o que foi considerado é o conjunto da obra. Imagine o juiz leigo ou o juiz togado entrando no YouTube e começando a ouvir os vídeos do Nando Moura. Aquela linguagem agressiva que muitas vezes é usada mesmo para desqualificar a pessoa, para agredir, para criar em meio à audiência uma antipatia em relação àquela pessoa. Eu não estou falando nem da mensagem, mas da forma. Isso nos leva a uma outra discussão. Será que é possível dissociar a mensagem da forma? Será que eu não tenho direito de falar do jeito que eu quiser? Pois a sentença entendeu que não. E particularmente, eu acho que o que a gente encontra ali naqueles vídeos do Nando Moura excedem um pouco o que seria o razoável, porque há a ofensa até certo ponto gratuita. Mas quem julga isso? No caso, o juiz leigo e depois com a homologação do juiz togado. Agora, se houver recurso, vai ser um colegiado. Tem alguém que julga isso. Mas o que a gente não pode esperar é que as pessoas que não estão acostumadas com essa linguagem de treta das redes sociais tomem isso como o normal. Então eu acho que não está muito absurda essa sentença não, apesar de todos os abusos que podem decorrer do uso do juizado especial. Houve um pedido contraposto do Nando Moura, ele pediu para ser indenizado pelos gastos que teve com a ação. Até a sentença, ao negar isso, não fundamentou muito a negativa, mas eu também acho que está correto, porque se ele ganhar a ação, aí sim ele propõe uma ação pedindo o ressarcimento dos gastos que teve, até em uma outra ação que seria o mais indicado. Então, nesse ponto, apesar da, entre aspas, pobreza dos fundamentos do texto da sentença, eu concordo com o básico dos seus fundamentos. E isto dito, em relação a um eventual recurso, eu sou cético da possibilidade de reversão dessa decisão. Ou como disse a Marina ali, não vejo perspectivas. Diz ela que isso aqui não é um coração, não, que é um Hadouken. Coração, amor. Não parece. Parece. Bom, esqueci. E só para fechar, eu vi muita gente falando que o Nando Moura teria que indenizar em razão de difamação, de injúria. Não, nada disso. A discussão foi do ilícito civil. Quem quiser saber melhor a diferença entre ilícito civil e ilícito penal, a gente já fez um vídeo aqui falando do conflito do Romário com o pessoal da CBF, e aí eu vou colocar o link ali já no ponto para você entender a diferença entre ilícito civil, ilícito penal, ilícito administrativo. E no caso a discussão foi do dano moral em razão de um ilícito civil. Não tem nada de discussão de crime, não. Ninguém é criminoso por coisa nenhuma nesse processo. E é isso, pessoal. Obrigado a quem tenha me acompanhado até aqui. Obrigado, amor, pela paciência. E eu espero encontrá-los numa próxima oportunidade e em um outro vídeo aqui no canal. Um abraço e até a próxima.